que nessa noite nós venhamos aprender mais e mais a cada dia, porque a gente vem na casa do Senhor para se alimentar e para aprender. E por intermédio dessa palavra, que eu também venha aprender, porque eu aprendo junto com os irmãos, porque enquanto o Espírito Santo ele me usa, ele fala comigo também e com cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Não há coisa melhor do que estar na presença do nosso Deus. Só dá mais, por favor. O nosso Deus, ele é santo, ele é glorioso e ele ama a cada um de nós. E quando nós estamos no pecado, como bem disse a obreira no início, a gente desagrada a Deus. E diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Que nós venhamos nessa noite nos derramarmos na presença do nosso Deus, esse Deus que é um Deus digno, glorioso. E eu sei que nós vamos aprender mais e mais do nosso Deus. Seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, desde já, eu venho agradecer a Ti, meu Pai, pelo milagre que acontece em nossas vidas a todos os dias. Quando nós nos deitamos, como morremos naquele momento, mas nós temos a certeza que no outro dia o fôlego de vida ele é soprado e a gente levanta para mais um dia de vida. Mesmo um dia em meio a tantas tribulações, tempestades, o barco balança, a tempestade muitas vezes é árdua e dura, mas o Senhor nos segura pelas mãos e não nos deixa naufragar. Porque o choro ele pode durar toda a noite, mas logo ao amanhecer vem o sorriso. Eu creio. Senhor, que nessa noite venhamos aprender de Ti mais e mais. Porque quando a gente conhece mais de Ti, conhece a Tua palavra, a gente não se desvia e Satanás não nos engana. E hoje nós vamos falar sobre a mente, doenças psicossomáticas, aquelas doenças que são lançadas como os dardos por Satanás, e nós trazemos à tona doenças no nosso corpo físico e também espiritual. Que nessa noite nós vamos ser curados e nós vamos ser transformados, meu Pai. Glória a Deus. Porque quantas pessoas estão presas, estão cativas, as penitenciárias cada dia mais cheias, mas eu louvo a Ti, engrandeço, porque nós estamos livres, eu sou livre para ir e vir, para adorar, para exaltar e glorificar o Teu nome. Muitos dormem e não acordam, mas nós acordamos porque nós temos o dom da vida, que é o Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos guardar e nos abençoar e nos proteger. E que aquele propósito que o Senhor colocou nos nossos corações, nós não venhamos ser como Jonas, tentar fugir da Tua presença. Pois diz o salmista que mesmo que a gente suba lá no céu, no mais alto céu, eu imagino entrar num foguete para a lua, ou pegar um navio e ir por mais longe, por mais profundo, Senhor. Mesmo assim, nós não poderíamos nos esconder de Ti. Porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, e o Senhor vê a cada um de nós. Eu queria dizer um submarino, a gente pode pegar um submarino e mergulhar no mais profundo, mas lá o Senhor estará nos vendo, nos guardando e nos protegendo. Que nessa noite todo impedimento caia por terra, toda distração, e que nós venhamos viver o melhor de Ti nessa noite, porque tudo é para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor, pois sabemos que não somos merecedor de estarmos na Tua presença, pois somos falhos, errantes e pecamos, carregamos esse pecado adâmico, Senhor. Mas o Senhor nos trouxe para a Tua presença, se apresentou, perdoou os nossos pecados e lançou no mais profundo lago, no mais profundo mar. Então que esse pecado, que os maus pensamentos não venha nos roubar como Sambalat e Tobias, mas que nós venhamos aprender mais e mais, porque a Tua palavra ela cura, liberta e transforma. E nessa noite, por intermédio desse estudo, dessa série que eu inicio hoje, Senhor, quem Te controla? E nós venhamos aprender e vivermos o melhor de Ti a cada dia. Aleluia. Dando aqui início à nossa série, que é a nossa primeira, e eu creio que serão 3, que foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E a primeira é: quem te controla? Doenças psicossomáticas. Nós vamos entender o que são essas doenças psicossomáticas. Diz a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor, que
que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós podemos pensar e agir como Cristo, não que nós somos como Deus. Mas Cristo, ele vivia mal, ele vivia doente, ele falava palavrão, ele se irritava? Não. Cristo tinha uma mente pura, uma mente que trazia à tona a existência aquilo que não existia. Ele tinha uma mente que movia ele de uma tal forma que ele conseguia ajudar as outras pessoas. E muitas vezes nós não temos essa mente de Cristo, porque a gente só reclama, se chove a gente reclama, se faz calor a gente reclama. E muitas vezes nós temos agido com uma mente fraca e uma mente infértil. Mas que nessa noite nós venhamos pensar e agir como Cristo, nos colocarmos no lugar dele e termos o exemplo como um deles. Numa certa feita foi perguntado a ele: quantas vezes eu devo perdoar? E ele respondeu: 70 vezes 7. Que nós sempre devemos ter uma mente e uma atitude de Cristo, como foi pregado ontem, que o Espírito Santo, a luz de Cristo, venha resplandecer através da minha e da tua vida. Aleluia. Por isso que nós não podemos nos amoldar a este mundo, como na caverna. Quem esteve aqui quando eu ministrei sobre a caverna? O mito da caverna de Platão, onde nós somos levados presos e cativos muitas vezes pelo pecado, pelo medo, pela mentira, e a gente fica ali preso com as mãos atadas, com o pescoço levantado, e a gente se alimenta e vive daquilo que é projetado na parede pelos mestres, pelas igrejas, pelo governo, por este mundo, pela moda, pelo que nos rege. E quando a gente conhece a Cristo de fato e de verdade, que a gente vê que há uma luz lá no fundo do túnel, a gente sai para a liberdade e para descobrir o melhor dessa terra, viver o melhor dessa terra. E muitas vezes nós queremos ficar no nível da água, numa zona de conforto. Enquanto nós permanecermos nessa zona de conforto, nós não viveremos o melhor dessa terra e viveremos uma vida doente, não só na alma, mas como no espírito também. E o que são essas doenças psicossomáticas que eu disse? O que te controla? E nós vamos entender o porquê que isso acontece com muitos cristãos que estão doentes dentro das igrejas anos e anos a fundo. Doenças psicossomáticas que diz respeito simultaneamente ao orgânico e ao psíquico. Pessoas que da sua boca não sai aquilo que é bom, como diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que a boca fala do que está cheio o coração. E muitas pessoas não vivem o melhor de Deus, porque da sua boca só sai aquilo que não é bom. E tudo aquilo que a gente, diz a palavra de Deus, assim como imagina, assim é. E se você se imagina uma pessoa fraca, debilitada, doente, assim será. Por isso muitas pessoas ficam doentes, vão aos médicos, gastam fortunas, o médico revira de ponta a ponta e não encontra. Porque essa doença muitas vezes, além de ser de cunho espiritual, que não é o caso, mas ela vem da mente. E a mente, ela tem poder de produzir coisas inimagináveis. Aleluia. O físico responde ao que está ocorrendo na mente. E isso pode se dar de diversas formas, desde uma dor até a incapacidade de funcionamento normal dos órgãos. Então a nossa mente, ela tem poder de trazer a cura e trazer a morte, assim como a língua, que o poder da vida e da morte está na língua. Por que o nosso corpo fica doente muitas vezes? Porque nós somente pensamos em doenças, em coisas que não são boas, e a gente atrai, a lei da atração, a gente atrai aquilo que é ruim. E Jesus Cristo, ele sempre atraía aquilo que era bom. Então sempre que a gente fica doente, muitas vezes, é em função dos nossos pensamentos e da forma com que nós pensamos e que nós agimos. O cérebro tem alças de intervenção no corpo inteiro. Então o cérebro, ele comanda o nosso corpo inteiro. Quem te controla? A mente. E a mente, ela pode te levar para o céu, como pode te levar para o buraco também, nesse caso.
por meio do hipotálamo, que é uma parte na cabeça onde controla e dá direcionamento àquilo que nós pensamos e determinamos. Ele controla glândulas responsáveis por hormônios como cortisol, adrenalina, sexuais e a tireoide. Por exemplo, ele comanda a frequência cardíaca, a pressão arterial, o ritmo da respiração. O órgão decide também a quantidade de informação que vai chegar à consciência e a intensidade da dor de uma pessoa. Então, se a gente coloca na nossa mente que a gente está mal, que a gente está doente, assim vai ser. Muitas pessoas sentem uma dor de cabeça, um formigamento na perna e já correm para o hospital pensando que está com uma arritmia, com problema no coração, taquicardia. E às vezes, por conta de uma ansiedade, a gente acaba desencadeando no nosso corpo, através da mente, uma doença que não existe, trazendo à existência algo que não existe, quando nós temos que trazer à existência aquilo que é bom e aquilo que é o melhor de Deus para as nossas vidas. As manifestações são imprevisíveis e não há exame físico, como eu disse lá no início, que descubra quais as razões do problema. Está tudo dentro da cabeça. E a Bíblia muitas vezes ela fala de coração como coração carne e também coração mente. A boca fala do que está cheio o coração, muitas vezes é a mente. Se a tua mente não está alimentada com a palavra de Deus, com as coisas que nos levantam e que nos levam a viver o melhor de Deus nessa terra, da boca dessa pessoa só vai sair morte, desgraça e as coisas que não agradam a Deus de fato e de verdade. Aleluia. É importante deixar claro, não é algo que acontece voluntariamente. A pessoa não escolhe ficar mal ou ficar doente. É algo que, devido talvez até à inserção em que ela vive, dos paradigmas antigos, da família que ela veio, que ela foi criada, isso acontece involuntariamente. Não é algo que acontece voluntariamente. O paciente não cria doença e nem se beneficia por ela, porque uma doença não beneficia ninguém. Ele não quer ficar doente, realmente. Não é comodismo, frescura ou fraqueza. Esse preconceito precisa ser combatido. E muitas vezes a gente vê uma pessoa que vive doente, com a imunidade baixa, reclamando de tudo, mas não porque a pessoa é má ou ela gosta de viver assim. Muitas vezes a influência do dia a dia acaba deixando ela dessa forma e ela muitas vezes se descontrola e acaba não vivendo o melhor de Deus nessa terra. Quantos de nós acabamos escolhendo sermos tristes e infelizes? Porque nós temos esse poder de decidir se nós seremos felizes ou infelizes. Porque o nosso destino ele já está traçado pelo Espírito Santo de Deus. Mas se Deus diz que você é vitorioso, que você é curado, que você é sarado, mas na tua mente você se acha enfermo, infeliz e incapaz, assim vai ser. E não há milagre que possa mudar isso. O poder está na renovação da mente, como diz a palavra de Deus. Que nós não devemos nos amoldar, nos acostumarmos com essa vida que nós estamos levando. A vida de mentira, a vida de pecado, uma vida de incredulidade. Nós temos que viver o melhor de Deus nessa terra. Quando a mente adoece, o corpo costuma ir junto. A mente adoece, ela traz à tona, ela sinaliza que você está mal, que você não pode, que você é incapaz, e isso vem física e psicologicamente. Então, hoje é noite de nós aprendermos a vigiar a nossa mente. Tomar cuidado com como nós estamos alimentando o nosso coração. Coração mente e o nosso coração carne. Porque quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, conhecemos a verdade de fato e de verdade, tudo de melhor acontece na minha e na sua vida. E aqui no livro de Jó 3:25 deixa isso bem claro. Jó, eu vou ver se eu marco um dia para pregar sobre Jó, uma história muito forte. Jó era em parte medroso, ele tinha receio. Então aqui ele mesmo declarou: aquilo que eu temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Aquelas pessoas que só reclamam, que acham que estão mal, que não pode, que estão doentes, atrai a doença, atrai o medo, atrai a desgraça, perde o emprego, bate o carro, porque aquilo que você teme
aquilo te domina, aquilo te controla. Enquanto nós formos controlados de fato e de verdade por uma mente errônea, vai acontecer o que aconteceu com Jó. E tudo aquilo que Jó ele temia foi aquilo que realmente aconteceu na vida dele. O medo faz com que nós tenhamos atitude como foi a atitude de Pedro, que passou pela barreira do medo e negou a Cristo 3 vezes. E nós falamos que amamos a Cristo, que o adoramos, que somos capazes de morrer por Ele, mas quando a gente passa por uma situação de medo, de pavor, a gente acaba negando a Cristo. Porque assim como foi ali quando Jesus foi para morrer, e que Pedro se precipitou e cortou a orelha do soldado, o pavor do medo, Pedro pensou que Cristo ia morrer, ele ia morrer, e ele acabou agindo por impulso. E muitas vezes nós agimos por impulso, damos ouvido à nossa mente, ao nosso coração errôneo, e a gente acaba quebrando a cara. Tem pessoas que precisam parar de ir ao médico, precisam arrumar a mente, tem que ir para a Bíblia. Nem tudo é demônio, nem tudo é doença, muitas vezes é aqui na cabeça. Pessoas que vivem em hospitais, tomando remédios, vivem uma vida de medicação e Satanás roubando, e a pessoa vai no hospital, vai no médico, faz exames e nada aparece. Porque isso é uma questão na mente, e a mente ela pode adoecer uma pessoa, não tenham dúvida disso. Então nós precisamos arrumar a nossa mente. O que é arrumar a nossa mente? Renovar a nossa mente. Porque a gente sai do pecado, sai do mundo, mas aí o mundo não sai da gente. A gente se acha sempre doente, debilitado, mal, e a gente não vive o melhor de Deus nessa terra. Muitas pessoas e muitos cristãos, infelizmente, se acostumam com a doença, se acostumam com o pecado, se acostumam em tomar as medicações diariamente, porque aquilo é uma zona de conforto. Porque muitas vezes mudar é complicado, mudar dói, mudar machuca. Então a gente acaba, como diz o pastor Kleber ontem, crente Gabriel, eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Quando a palavra de Deus diz ao contrário, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Eu sou curado, eu sou sarado, você é uma princesa, você é um príncipe, somos reis, rainhas, nós somos mais do que vencedores. Se a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, por que eu vou aceitar a desgraça na minha vida? Por que eu vou ouvir a minha mente falando que eu sou doente e que eu não posso? A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir? Tudo posso naquele que me fortalece. E quem controla o físico e o emocional é a mente. Então nós temos que vigiar a nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Muitas doenças, a depressão muitas vezes começa na sua mente. Por que eu, por tantas coisas que eu já passei na minha vida, eu não entrei numa depressão? Como a pastora Margarete, que poderia estar até no manicômio já. Mas nós temos que dominar a nossa mente. Paulo disse, levando os seus pensamentos cativos. Quando vier aquela vontade de pecar, de entrar em depressão, de mentir, de se prostituir, de roubar, nós temos que prender os nossos pensamentos e levá-los cativos como escravos. E quando a gente não domina os nossos pensamentos, Satanás alcança graça, poder sobre cada um de nós. Então nós temos que aprender. O segredo essa noite é: aprenda a dominar a tua mente. A tua mente coração, a tua mente carne. Porque somente dessa forma, como diz lá no livro de Romanos, é que nós viveremos o melhor de Deus nessa terra. Por que Cristo não foi vencido por Satanás? Cristo estava com fome, desesperado, com dor, e Satanás chegou para tentá-lo na palavra. Olha como que é importante conhecer a palavra. E Satanás, ele queria vencer a Jesus na palavra. Como muitas vezes ele se apresenta para a gente nesses lugares que se dizem igrejas, utilizando-se de versículos isolados para escravizar, roubar e machucar e causar doença nas pessoas, doença espiritual e muitas vezes física. E Cristo, ele venceu a Satanás na palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mateus 4. Então nós temos que realmente termos os pensamentos de Cristo, como foi o nosso texto básico. Nós podemos pensar e agir como
Cristo, porque Cristo ele só tinha bons pensamentos e tudo aquilo que ele determinava tinha poder, porque tudo começa na mente, recebendo os estímulos e enviando ao corpo. Vem a mente e se a gente não vigia, se não é bom, lança para o corpo. É como um pecado dos jovens. O pecado vem à mente, os irmãos vão me entender, e se a gente não leva cativo, não segura e não prende, esse pecado sai da mente e vai para o corpo, para as mãos, é aonde a pessoa acaba pecando. Então nós temos que controlar a nossa mente, porque senão ela nos controla. E eu não quero ser controlado pela minha mente, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Não tenho descanso, Jó continuando. Então lá, aquilo que ele temia sobreveio, é o que acontece. Vocês já perceberam? Eu tenho medo de andar de carro. Você vai lá e bate o carro. Eu tenho medo de bandido, a casa vai e é assaltada. Eu tenho medo da professora, eu vou lá e levo um 0 na prova. Tudo que você teme, que você traz para dentro de você, você traz à existência. Não tenho descanso, Jó 3:26. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Uma pessoa que era medrosa, preocupada, ansiosa, e tudo aquilo que ele temia aconteceu. Tudo bem que depois Deus deu tudo em dobro, restaurou a vida dele, e ele entendeu que ele não tinha que trazer à tona aquilo que ele tinha medo, mas que ele tinha que confiar em Deus, como ele confiou até o fim. Mas se ele não tivesse sido medroso, preocupado, ansioso, talvez nada daquilo tivesse acontecido com ele. Alguém conhece famílias que não saem do médico, dos hospitais? Que vivem doentes, vivem tomando medicações e medicações? Pessoas que conhecem bula de remédio de trás para frente, de frente para trás. Conhece tudo de remédio. O que pode, o que não pode, o que dá certo e o que não dá certo. Por quê? Satanás lança algo na mente, a pessoa acredita e ela vive aquilo. Jó tinha tudo para não viver aquilo que aconteceu com ele. Mas ele se deu ao medo, ouviu o que não tinha que ouvir e acabou, infelizmente ou felizmente, passando por tudo que passou. Mas foi provado que Deus é poderoso e que Ele restitui. Mas é inadmissível um cristão que não sai do médico e não sabe o que é. Vai no médico, faz exame, o médico revira e não descobre. Muitas vezes, como eu disse e vou repetir, isso é ocasionado na mente. Amados, eu estou com uma dor de cabeça. Existe um remédio. A gente pega e a gente vai tomar um remédio e vai sarar. Mas o que nós não podemos é colocar aquilo na cabeça. Um exemplo. Estou com uma dor de cabeça. Pode ser porque você não dormiu bem, ou dormiu demais, ou não comeu. E a pessoa já acha que está com aneurisma cerebral. Ele vai para o Google desesperado. Aí já vem as informações, Satanás já está ali rodeando. E a pessoa se desespera. Não, porque esse sintoma é isso. A cabeça está formigando, a mão está formigando, eu vou morrer. Satanás já dominou, não levou o pensamento cativo. E é nessa hora que Satanás entra para alcançar vantagem sobre cada um de nós. Então nós temos que vigiar. A minha mãe, eu até brigo às vezes, porque estou com uma dor de cabeça, não vou tomar um remédio. Existem casos que a gente tem que tomar, mas tomar um remédio sabendo que é a dor de cabeça e não querer fazer dessa dor de cabeça um aneurisma cerebral, entendeu? Então nós temos que dominar e levar cativo o pensamento. Repita, eu vou levar a partir de hoje, os meus pensamentos, cativos. Porque assim, vocês, o Léo que é jovem, não sei como é que funciona lá na escola, mas você já ficou próximo a pessoas que só falam ou só de futebol ou só de pornografia? Acontece isso? Não é chato? Então assim, a boca fala do que está cheio o coração. Se você está somente próximo de pessoas que exalam o mal, que te ensinam o mal, que não tem nada de bom para te oferecer, aquilo fica cansativo. E nós temos que estar rodeados de pessoas que nos mostram o que é bom. Eu não digo que você tem que ser habitolado 24 horas, mas pensou numa doença, em algo que é de Satanás, um pecado, ou está próximo a uma pessoa que não tem nada a te agregar,
Vai ver uma pregação, vai ouvir um louvor, vai conversar, vai ler a Bíblia. Porque infelizmente o mundo, a sociedade e as pessoas são assim. E essas pessoas que só pensam em doença, ou que vivem de doença, a conversa é somente essa. E aquilo acaba te contaminando. Não sei quem já passou por isso. Você não está tão bem, aí você vai na casa de uma pessoa que é depressiva. Ela só vai falar de depressão e aquilo vai te deprimir. Se você não levar o teu pensamento cativo e repreender naquele momento, aquilo vai te reger. Aquilo vai te conduzir. É tempo de nós examinarmos a nós mesmos, como diz lá no livro de 2 Coríntios, ou Coríntios, 1 ou 2, que ali está dizendo para a ceia, mas eu trago para os dias de hoje. A gente tem que examinar nossa mente e ver se realmente ela foi renovada ou ela continua a mesma mente velha. Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Não tem como você pegar uma roupa de grife maravilhosa e remendar, ela vai perder a essência. Então enquanto a gente não renovar a nossa mente, não só as doenças psicossomáticas, mas a amargura, a tristeza, a depressão tomarão conta. Porque se eu colocar na minha mente que a depressão é a doença do século, e todas as vezes que eu passar por um problema, que o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer, eu vou atrair a depressão para mim e eu vou ser um jovem triste, infeliz, vou me cortar, me automutilar. Então nós não temos que dar ouvido à moda, ao que dita o mundo, das doenças. Depressão é a doença do século. É moda, quem já ouviu? Não é moda. É moda para Satanás, não para mim. Eu posso passar por um momento de tristeza? Posso. Posso passar por um momento de tribulação? Posso. Se Jesus passou, sentiu naquele momento uma dor, uma vontade de morrer, mas ele não permaneceu daquela forma, porque nós somos seres humanos. E aquela igreja que prega que você vai viver sempre o melhor, só de carrão, de helicóptero e não vai ter tribulação, essa igreja, na minha opinião, e na da palavra de Cristo, não é de Deus. Porque seria incongruente com o que Cristo disse. Nesse mundo vocês terão aflições, tribulações, mas vocês têm que ter bom ânimo. O bom ânimo é o que? É renovar a mente, usar a palavra, trazer à tona o manual e tornar aquilo bom. Porque se a gente pedir um monte, passar daqui para acolá e a gente não duvidar, tem uma condição. Não é somente monte, passa daqui para acolá, doença sai daqui, mas você duvida, não acontece. Então a gente tem que pedir e confiar e não duvidar. Porque quando a gente duvida, a gente eu vejo assim como o céu de bronze e você pede, duvidou, fecha de bronze e o milagre ele não nos alcança. Então por isso que há muitos cristãos que perdem joelhos calejados, mas não vivem o melhor de Deus nessa terra. É a mesma coisa uma pessoa que tem um vício, não importa qual vício que seja, vício é vício. E a pessoa não leva cativo o teu pensamento. O pecado vem, a vontade de agir, de alimentar a carne de alguma forma, e a pessoa não resiste ao diabo, e o diabo ele entra e ele domina. Então muitas vezes nós temos o grande erro. Não digo que Satanás é bonzinho, pelo amor de Deus, que Satanás é Satanás, e ele vem para agir da forma que ele tem que agir. Eu costumo dizer, Satanás, ele é muito mais cristão, muito mais honesto do que nós, porque ele tem uma função, a carteira foi registrada e ele faz direito. E nós cristãos também temos a carteira registrada, somos um funcionário, mas a gente mata horário, entra mais cedo, sai mais tarde, a gente é desleixado. E é por isso que muitos cristãos têm vivido uma vida desgraçada, porque não levam as coisas de Deus a sério. E Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele faz isso com maestria, com louvor. E é por isso que a igreja de Cristo, essa geração de Cristo, de cristianismo, está como naquele vídeo que eu coloquei. Um caos terrível, porque as pessoas não têm resistido a Satanás e têm feito coisas horrendas e que eu não conheço, pelo menos nessa Bíblia. Então nós temos que renovar as nossas mentes e viver o melhor de Deus nessa terra, para que a gente venha ter descanso, sossego e repouso. E mesmo que a tribulação vier passar, ela não venha nos abalar. O que você não resolve na mente, o corpo transforma em doente.
Aquilo que você não leva cativo aqui na mente é transportado para o teu corpo físico e muitas vezes espiritual. Isso daqui resume por que há tantos cristãos depressivos, pastores se suicidando, missionários. Por quê? Porque não resolve aqui na mente. Quer resolver de fora para dentro. É como a transformação. A transformação, ela vem de dentro para fora. Muitas pessoas em algumas igrejas e religiões acham que ser cristãos é simplesmente deixar de ir no espiritismo, começar na igreja, colocar um terno, fazer um coque, fazer cara de crente, de coitadinho, e a vida vai ser transformada. E a transformação, ela é de dentro para fora. A roupa, ela não torna uma pessoa cristã ou menos cristã. Uma mulher com o cabelo raspado por algum problema, ou curto ou grande, se ela for de Deus, Deus vai usar da mesma forma. E as pessoas acabam se apegando no exterior e se esquecem do interior. Jesus Cristo era milionário, trilhardário, mas ele veio à terra humilde e simples. E nem por isso ele deixou de ser Deus. Então também nós temos que quebrar esse paradigma que ser cristão é colocar um uniforme. Ser cristão é ter atitude de cristão. Como o pastor Kleber disse, infelizmente, é com tristeza, pastor, aqui eu falo isso, existem muitos espíritas, católicos e ateus muito melhores, muito mais bondosos do que muitos cristãos. E isso nos entristece, porque eles, da forma errada, eles agem de uma forma correta, mesmo errado, aqueles que não conhecem. E muitos cristãos dentro das igrejas roubam, matam, prostituem, mentem, e aí quer acusar a outra religião. Por isso que eu não aceito falar mal de nenhuma religião e de ninguém, porque nós primeiro temos que ser exemplos. E muitas vezes a gente quer tirar o cisco do olho do irmão, mas a gente está com um argueiro gigante no nosso, porque é muito mais fácil transferir a culpa do que aceitar a culpa. Como eu disse ontem de Jonas. Jonas estava ali no barco, aquela tempestade, para ir a pique, mas enquanto ele não reconheceu que o culpado era ele, a bonança não aconteceu. Para isso ele foi lançado ao mar, foi tragado pela baleia e foi protegido. Então, para que a bonança venha cessar, para que o mal venha cessar nas nossas vidas, e muitas vezes, como foi com Jonas, todos estavam padecendo por conta de um pecado dele, não era nem das outras pessoas. Mas enquanto nós não renovarmos a mente e não reconhecermos que o problema está em nós, nada vai mudar. Porque às vezes é muito fácil falar assim: eu bebo, eu fumo, eu me prostituo, eu roubo, porque eu apanhei do meu pai. Meu pai não deu um bom exemplo, não é o caso do meu pai, graças a Deus, que é um dos homens que me deu maiores exemplos, é o melhor pai do mundo, como a minha mãe também. Então é fácil a gente transferir culpas para as outras pessoas. Se a minha mãe fosse se basear pela criação e pela família de outrora, ela não seria quem ela é hoje. Mas ela renovou a mente dela, o que ficou no passado ficou, e o que tem que ser é o hoje, é Cristo. Não é porque o meu pai roubou que eu vou ter que roubar. É uma questão de renovar a mente e não se amoldar, se acostumar com aquela situação, com aquele meio e seguir adiante. Como eu disse, Provérbios 23, 7, eu acho tão fofo, pastor, a parte A. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Traduzindo, se você se vê feio, assim será. Eu posso ser feio. Quantas pessoas me acham feio e outras me acham bonito? Gosto é gosto. Mas é você que tem que se olhar no espelho e se achar bonito, elegante. Olha a Glendinha, que coisa mais linda. E tem gente que pode achar feia, mas você é linda, tanto de verdade como para todos nós. Então nós temos que nos achar espiritualmente. Não importa o que as outras pessoas dizem. Podem falar que você não pode, que você não é capaz, que você não consegue. Eu tive muito problema no passado, Léo, com futebol. Eu nunca fui bom de futebol. E aí numa certa feita, meu pai era lutador de boxe e ele me colocou para fazer escola de futebol. Eu fazia campo e salão, eu era volante, mas eu sempre fui péssimo. Mas eu naquele momento eu disse: não, eu preciso mostrar para mim mesmo que eu não sou tão ruim assim. E eu fui, treinei, foi muito bom. Não dei um bom jogador, mas eu não me limitei. Porque se a gente aceita que a gente não pode, que a gente não é capaz, a gente se frustra. A gente vai pro fundo da água e a gente pega e fica no nível da água
não sai dessa zona de conforto e não se transforma. Então tudo que a gente quer realizar, nós temos a palavra de Deus que diz: você tudo pode naquele que te fortalece. E quem te fortalece? É a igreja? É o Papa? É o bispo? Não, é Jesus Cristo. Então, voltando lá nas outras religiões, nós temos que ser exemplos, porque é muito triste, como o pastor Kleber testemunhou e eu estava junto, uma mãe de santo, uma mulher abençoada, maravilhosa, com calma, agindo com sabedoria, porque o espiritismo é assim, né? É calma, é amor e sabedoria, mesmo de uma forma errada, e graças a Deus nós cremos em Cristo. Mas dá muito mais bom testemunho do que muitos cristãos que estão debaixo do mesmo teto, querendo julgar tudo e a todos, mas com telhado de vidro. Então eu creio que é muito mais fácil um espírita que não conhece a verdade, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas eu creio que se ele se arrepender naquele último dia, como foi com um dos bandidos lá na cruz, ele não foi batizado, ele não falou em línguas, ele não teve uma caminhada com Cristo, e ele possivelmente tinha outra religião, e ele foi o quê? Jesus disse: ainda hoje estarás no paraíso. Então eu acredito que é muito mais fácil um descrente, um católico, um ateu ir para o céu do que muitos cristãos que já vivem um verdadeiro inferno, e quando Cristo voltar vai falar: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Isso vai ser muito triste. Deus tem todo o poder. Ele pode curar qualquer doença. O que é qualquer doença? Desde uma dor lá no calinho até um tumor no corpo inteiro, uma leucemia. Mas para que isso venha a acontecer, nós é que temos que tomar posse. Por que aonde Jesus andava tinha muitas pessoas e cura? Mas pastora, todos foram curados? Então muitas vezes a gente não é curado porque a gente pede e duvida, ou Deus realmente não tem um propósito, como muitas pessoas que vêm, a gente ora e desce a sepultura, mas é os desígnios de Deus. Mas para que nós venhamos viver, experimentar a cura de Cristo em nossas vidas, nós temos que confiar nele, caminhar com ele e acreditar nele, e não duvidar, porque muitos pedem e infelizmente não recebem. E aqui eu quero falar bem rapidinho. Tem crente, vou falar de duas doenças de cunho emocional que a pessoa desencadeia no corpo. Ela vai para os médicos e os médicos não descobrem. E aqui eu vou falar de cunho emocional e numa outra oportunidade de doenças espirituais, que é a psoríase ou a dermatite atópica, que é na pele. As pessoas acabam desencadeando esse tipo de doença por conta de uma ansiedade, uma má alimentação, maus pensamentos que atraem essa doença. A pessoa vai no médico, ela faz exame, ela toma remédio e nada resolve, porque essa doença, ela nasceu na mente e trouxe à tona ao corpo. Pessoas que do nada se coçam inteiro, ficam com o corpo vermelho, tomam antialérgicos, remédio e não melhoram, porque isso está na mente. Se não, a cura está na mente. Se você olhar para os remédios e falar assim, ó, eu não sou dependente de ti, eu sou dependente de Cristo, eu sei que isso não é uma doença do corpo, é psicossomática, que vem na minha mente e transfere para o meu corpo, é de Satanás, eu te rejeito. Assim como você olhar para o cigarro e falar, eu te rejeito, para a bebida, para aquele convite, para a prostituição, para a mentira, você tem que olhar para o remédio e falar, eu te rejeito, isso não é de Deus, porque eu já fui ao médico, isso não é da medicina, então é na mente. Ou se é Satanás, tem que sair. Mas geralmente é na mente. Então nós temos que repreender e não aceitarmos vivermos escravos, como disse a irmã, não só do pecado, mas também da doença que vem de cunho mental, principalmente. Então Deus tem todo o poder, Ele pode curar toda e qualquer doença. E a outra é a fibromialgia, dor extrema. Pessoas que sentem dores extremas no corpo, formigamento, vai no médico e não descobre nada, porque está na mente. Porque as pessoas que eu digo hipocondríaca, mania de doença, é uma dor de cabeça, ela já acha que é uma aneurisma. Deu um formigamento no peito, ela já acha que vai ter um infarto. Amado, isso daí é emocional. Você sabe o que é isso? Ociosidade. Mente vazia, oficina do diabo. Então nós temos que ocupar as nossas mentes com aquilo que é de Deus. Cristo vivia mal, doente, atormentado? Não.
porque ele sempre vivia com a mente ocupada e trazendo à existência aquilo que era bom. Por isso que nós temos que ter o pensamento de Cristo. Quem tem o pensamento de Cristo vive o melhor de Deus nessa terra. Aqui também nós temos a baixa autoestima. Pessoas que se acham feias, incapazes, e elas se olham no espelho e se acham assim. E assim é como você imagina, assim você é. Um exemplo, pessoas que vivem com resfriado, dor na garganta, baixa autoestima, que se sentem mal. Essas pessoas que vivem apáticas, trancadas, no escuro, vivem com a imunidade baixa. Dor de cabeça, dor na garganta, resfriado. Isso atinge o sistema imunológico e geralmente na pele e nas vias respiratórias. E a pessoa vai no médico e não descobre, porque isso é de cunho mental, psicológico. Isso você vai curar quando você renovar a tua mente. Eu posso tudo, eu sou curado, eu sou vencedor, eu sou rico, eu sou abençoado, eu sou rei, eu sou príncipe. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. E as pessoas acabam ou procurando um médico ou vai para a internet. O Google é muito bom, mas muitas vezes ele é ruim. Sentiu uma dor no calinho do pé, aí vai na internet, Satanás está de olho ali, aí lança, ó, essa dor na sua unha direita e esquerda é uma arritmia cardíaca. Ah, a pessoa já entra em desespero, aí vai para o hospital, aí gasta remédio, aí Satanás faz a festa. Amados, nós temos que vigiar até aquilo que a gente vai buscar. Pessoas que querem ser médicos, que querem conhecer remédios e bulas e tudo mais. E Satanás, você pensa que isso é uma sabedoria, mas é uma burrice lançada por Satanás. Então nós temos que vigiar e não deixar, como o primeiro texto lá que a irmã disse, sermos dominados por aquilo que nos aflige, que nos machuque, que pode nos levar até a morte. Alguém conhece pessoas que só falam de doença ou só de coisas que não agradam a Deus? Então nós temos que rechaçar isso, chegar no irmão e apresentar a palavra de Deus e orar, não criticar. Nunca critique uma pessoa porque ela tem uma outra opção sexual, porque ela é de outra raça, porque ela fala outra língua, ou porque ela não é igual aos moldes do mundo. Isso serve para os jovens, Léo, a Glendinha, eu também sou jovem. Então nós não podemos julgar e acusar. Nós temos que mostrar a verdade, porque a verdade ela cura, liberta, sara e transforma. E quando a gente pega o filho e quer só bater, pôr de castigo e espancar, aprende como? Castigo, tirar o videogame, deixar de canto. Bater não adianta. Então nós temos que dar exemplos. Você está falando palavrão, um amiguinho vem falar, isso não é de Deus, papai do céu não gosta. Quem fala palavrão é amigo do diabo, de Satanás. E assim você vai conseguindo vencer as pessoas e ajudar. Igrejas que batem, que machucam, que esfolam, os irmãos vivem, como diz Larry Crabb, como robôs e pessoas alienadas, pessoas rebeldes. Então nós não temos que ser rebeldes. E aquele que está na rebeldia, nós temos que apresentar a palavra de Cristo. Aleluia. Marcos 16, 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Amados, eu não digo aqui, muitos leem esses versículos e querem tentar a Deus. Esse versículo não está nos incitando a tentar a Deus. Mas se nós tivermos em alguma situação que a gente possa até ser tragado por uma cobra, ou ser picado, ou pegar em serpente, ou tomar alguma coisa mortífera sem saber, não lhe fará mal. Por quê? Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E nós também temos o poder de colocar as mãos sobre as nossas enfermidades, sobre os nossos vícios e sermos curados, como a irmã determinou, a pastora Lúcia e quem fumava aqui. A partir de hoje eu não fumo mais, pastora Margarete, porque muitas vezes é aquilo que eu disse, eu fugi um pouco. A gente quer culpar Satanás, amado. Vou repetir as palavras da Bispa Sônia. Satanás muitas vezes tem um nome, que pode ser o nosso, porque a gente é que determina, é a gente que escolhe. Às vezes Satanás está no cantinho dele, não está nem olhando para sua cara, mas você chama ele toda hora. Verdade. Delega tudo é de Satanás, tudo. Não, muitas vezes o culpado somos nós, porque Satanás, ele oferece o prato. Eu tenho duas opções como Cristo teve. Satanás foi diante de Cristo e apresentou duas opções, A e B.
Jesus escolheu o correto. E muitos escolhem o outro lado. Há caminhos que ao homem parecem bons, é até bonito, tem luxo, bebidas, mulheres, mas vai te levar para a morte. E o pior não é nem morrer. Morreu, é a morte espiritual. Quantos cristãos viveram dentro das igrejas mortos? A morte espiritual, para mim, ela é a pior morte que pode existir em uma pessoa. O que acontece? Muitas pessoas, e é um mal que acontece, vou falar de um jeito mais elegante, que acontece principalmente com os casais: disfunção erétil, por conta de ansiedade. Ou a mulher que fica fria, que não consegue suprir com as necessidades com o teu esposo. E a pessoa vai no médico, investiga, é um tratamento caríssimo, não é barato. E a pessoa não entende que o problema está aqui. Porque um dos maiores aparelhos de felicidade do casal acaba desencadeando um problema, uma separação, porque aquilo não funciona. O casal não tem uma vida como tem que ter, como diz a Bíblia, como no livro de Cantares. E muitos casamentos estão sendo destruídos por conta da ansiedade. O homem passa por tanta preocupação, a mulher chega à noite, a televisão não funciona. Então nós temos que deixar de sermos ansiosos, ociosos, sermos calmos, pacientes, lermos o livro de Cantares e vivermos o melhor de Deus nessa terra. Então muitas coisas acontecem com os casais em especial, que está na mente. É falta de conversa, de perguntar: meu amor, como foi o teu dia hoje? Por que você está assim? E tudo com conversa, renovando a mente, é resolvido. E às vezes uma conversa pode economizar muito dinheiro e resolver o problema instantaneamente. Mas infelizmente o que acontece nas nossas vidas, por falta de tempo e da correria, é a falta de diálogo, é a falta de conversar. Precisamos destravar as nossas mentes. E as nossas mentes, elas são destravadas quando a gente renova a nossa mente para viver o melhor de Deus nessa terra. Romanos 8:38 diz a palavra do Senhor: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Jonas estava dentro do ventre do peixe, mas mesmo assim ele estava protegido e guardado com Deus. Ele pensou que ele poderia estar ali escondido como no barco, né? Mas ali no peixe não, que Deus o tragou para o proteger. Mas ali Deus estava olhando para ele. A gente pode estar no mais profundo abismo, passando pelas piores situações, mas Cristo está conosco, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus está conosco em todas as situações. Aleluia. Seja ela de bonança ou de tribulação. Mas a diferença nossa com o mundo é que nós temos bom ânimo. Cristo segura pelas nossas mãos e Ele olha para nós e diz: você é meu filho, você é príncipe, você é rei, você é rainha, você é nação eleita, você é importante. O mundo pode achar que nós não somos importantes, mas nós somos importantes para Cristo. Isso para mim importa. Não adianta e não importa o que o mundo diz, o que o mundo possa falar e nos apresentar. Eu fico com Cristo. E Cristo, Ele tem o melhor de Deus para cada um de nós. Aleluia. Então, se nós tivermos algum problema, algo que está no nosso corpo que não é identificado pelos médicos, nós estamos com algum problema aqui na nossa mente. Aqui eu não quero dizer que nós somos loucos ou perturbados e temos que ir para o psiquiatra. Nós estamos falando de mente no sentido de pensamento, aquilo que a gente imagina e a gente traz para a realidade. Aqui não tem ninguém com problema de cabeça. O problema é na mente o pensamento que a gente traz para o real. Então nós precisamos nos abrir para sermos curados, sarados e renovados pelo Espírito Santo de Deus.
seja um problema de pele, respiratória, ansiedade, depressão, é preciso se abrir para tratar a mente. É noite de cura de mente, de renovação de mente. Que nós não venhamos ser escravos dessa doença, dessa mentira de Satanás. Satanás diz que você está com aneurisma, mas Cristo diz que você é curado, que você é mais do que vencedor. Satanás diz que você é depressivo, mas Deus te diz, você é curado, você é sarado. Satanás, ele lança tantas coisas. Você não pode andar, você é incapaz, mas Cristo diz, toma teu leito e anda. Caminha, vai atrás. Olha o Lacinho, um grande exemplo. Eu cheguei lá e estava todo feliz que ia para a igreja. E mesmo com limitação temporária, mas tem a vontade. Muitas vezes nós temos 2 braços, 2 pernas, e nós colocamos dificuldade em tudo, não é verdade? Eu não posso, eu não consigo, eu sou incapaz, o meu cabelo está duro, mas o meu cabelo está ficando branco. E pessoas que às vezes não têm pernas ou mãos, têm muito mais atitude e vivem muito melhor do que cada um de nós. Porque tudo é possível ao que crê. Então, se nós cremos, a gente pode ver o melhor dessa terra. Como curar uma mente doente? Amados, quem quer ter uma mente curada, renovada e restaurada? Eu quero. Porque essa palavra é para mim também. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir? Eu tudo posso naquele que me fortalece. E frisando Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século. Não se amolde a este século que o mundo dita para você. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transforme a sua mente. Leia a Bíblia, entenda os desígnios e os propósitos de Deus para mim e para você, para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que você viva tomando um monte de remédio? Não. A vontade de Deus é que você viva reclamando e doente? Não. A vontade de Deus é que nós venhamos pedir emprestado e não ter para emprestar? Não. Então nós temos que ter a mente de Cristo. Quem quer ter a mente de Cristo? Pensar e agir como Cristo. Então, para que isso venha acontecer, tem um segredo, tem uma condição, como aquela. Se tu pedir para o monte passar daqui para acolá, pedir para essa doença sair daqui para acolá, e não duvidar, vai ser feito. Mas se duvidar, então, para que nós venhamos ter a mente de Cristo, pensar e agir como Cristo, nós temos que renovar a nossa mente. Então, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Glória a Deus. Você nunca muda as coisas combatendo a realidade existente. Essa é uma frase muito importante. Eu gosto de ler bem devagar porque ela é curta, mas ela quer dizer muito. Dá para fazer um livro com essa frase. Nós nunca mudamos as coisas combatendo a realidade existente. Silvio Santos, se ele tivesse combatido a realidade existente de pobre, camelô, que não podia, Silvio Santos estaria até hoje lá vendendo os negocinhos dele, naquela vida medíocre, enfim. Mas quando a gente quer combater a realidade existente, a gente não muda. A gente tem que fazer o quê? Para mudar as coisas, como foi com o Silvio, tem que ser com cada um de nós, você constrói um novo modelo. O que o Silvio Santos fez? Ele foi atrás, renovou a mente e procurou uma saída para mudar aquela vida. Como nós fizemos no passado. Estávamos numa vida de pecado, de camelô, sofrendo, levando nãos, mas a gente renovou a nossa mente, a gente veio para Cristo e a gente está vivendo o quê? O melhor de Deus nessa terra. Aleluia. Mas você constrói um novo modelo que torna o modelo existente obsoleto. Essa doença não é sua. Essa depressão não é sua, essa prostituição não é sua, esse medo não é teu. Crente não tem o direito de ter medo, amado. Aleluia. Cristão não pode ter medo. Quem tem que ter medo de nós é Satanás. Eu fui uma criança, Léo e Glendinha, que sofri muito. Eu tinha tanto medo, que eu não conseguia ir do quarto pro banheiro. Eu suava, eu urinava, eu cobria a minha cabeça. Teve uma vez que eu quase morri afogado. Satanás, ele pegava eu nessas fraquezas, como com Jó. O que eu temo me sobrevém. Se eu tenho medo, é que Satanás vai usar para nos assustar, para dar medo, para fazer a gente escravo daquilo que nos aflige. Então nós temos que falar assim, ó, está escrito, eu tudo posso naquele que me fortalece. E nada de
encantamento, ou de macumbaria, de medo, pode me atingir. Porque eu estou com Cristo e é Ele que me rege, é Ele que me domina. E a partir do momento que eu fui liberto desse medo, eu fui transformado. Eu consegui dormir sem coberta, ia pro banheiro, andava a casa toda. Eu sofri, eu fui assolado pelo medo. Mas enquanto eu temia o medo me dominou até muito tempo. Mas graças a Deus, eu fui mais inteligente do que ele. Então nós temos que mudar as coisas combatendo, criando um modelo novo, uma solução nova. Se você está no emprego, que você é vendedor, e você não está vendendo, você não tem que mudar de produto, você tem que criar um novo modelo, uma nova estratégia, como Cristo se utilizou, para poder vencer aquele mal. E tornar aquilo que é obsoleto, novo, real. Então nós temos que ter mudança, transformação e renovação. Eu gosto muito dessa frase, tá? Me dá vontade de ler umas 10 vezes. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Porque muitos ouvem, estudam, lê. Tem gente que conhece a Bíblia melhor do que eu, mas o que acontece? Não pratica. É igual livros. Eu tenho um monte de livro de psicologia, de espanhol, de português. Se eu não ler, se eu somente ler e não colocar em prática, nada vai ter validade. A palavra de Deus é a mesma coisa. Porque a palavra, para se renovar, a gente tem que utilizar, para trazer ela à tona, nova, e se renovar a cada dia, enganando-vos a vós mesmos. Então tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Quem não pratica a palavra de Deus, quem não renova a mente, está se enganando a si mesmo. E quem ganha? Satanás. Quem quer que Satanás seja vitorioso? Quem quer que Cristo seja sempre vitorioso? Então nós temos que fazer o quê? Lição 1, renovar a nossa mente. É preciso mudar as crenças de quem você é. Você pode ser pobre e até pela sociedade incapaz, mas isso tem que ser mudado. Por quê? Se a Bíblia diz que nós somos príncipes e reis, alguém conhece um príncipe e rei que come o pior dessa terra? Eu não conheço. Então é preciso mudar as crenças de quem você é, do que você é capaz e do que você merece. Eu sou capaz de viver o melhor de Deus nessa terra, e eu mereço o melhor de Deus nessa terra, porque a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. E se eu sou vencedor, pode aparecer Sambalate, Tobias, Satanás, tempestade, o que for, eu não vou sair do meu objetivo e do meu rumo, que é Jesus Cristo, e que é ir para a terra que mana leite e mel. Quem quer ir para a terra que mana leite e mel? Não só no céu, tem que ser aqui também. Ir para o Mac direto, para o Burger King, passear, viajar, ir para a Disney. Então, lá no céu vai ser lindo, vai ser a melhor Disney do mundo, mas tem que ser aqui na terra também. Pastor Lúcia foi para Israel, logo sou eu também. Quando o cérebro capta uma nova situação, preste bem atenção. Quando o cérebro capta uma nova situação, há um desequilíbrio, seguido de uma assimilação, uma acomodação e depois uma adaptação. Vem uma dor de cabeça, você já tem um desequilíbrio porque você consultou, e a sua amiga da vizinha, da avó, da tataravó disse que é câncer. Aí o que acontece? Há uma acomodação e uma adaptação. E mesmo você não estando doente, você fica doente e morre disso, sem os médicos nunca saber o que foi. Porque, maiores casos de depressão, eu posso garantir, como ex-estudante de psicologia, que começa aqui na mente. A pessoa se acha incapaz, o cérebro capta uma tristeza, uma amargura, ela é incapaz, vem essa situação, a pessoa se desequilibra, assimila, fala, isso é meu, toma posse, a doença minha, o câncer meu, toma para você. E uma acomodação, amado, quando acontece a acomodação, vem a adaptação, esquece. Por isso que tem muitos crentes que até vão para o céu, mas vão enfermo, doente e com a mente podre, porque não renovam a mente, se adaptaram, ficam lá no nível da água, não quer mexer com esses paradigmas, porque é ruim, né? Quando você tem que confrontar você mesmo. Igual eu sou uma pessoa muito, às vezes, impaciente e nervosa. Muitas vezes eu acabo aceitando, porque é difícil a gente
combater a nós mesmos, brigar com nós mesmos é a pior coisa. Por isso que existem crentes Gabriela. Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, e o pastor que me aceite, a pastora que me aceite, e pronto. E não é assim. Lucas 4,18 diz a palavra do nosso Deus: o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, sobre nós, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Cristo, Ele está aqui para te restaurar, te renovar em toda a opressão, todo medo, toda doença, tudo aquilo que Satanás lançou na sua mente, porque aqui nós não temos ninguém possuído por Satanás. Por quê? A palavra de Deus diz que aqueles que são nascidos de Cristo, só tem um, são de Cristo. A doença, a macumba, Satanás e o maligno não pode te tocar. Amado, Satanás não pode te tocar. Aqui você não vai cair, se estribuchar. Isso, se acontecer uma vez, vai embora. Você renovou a sua mente, foi curado, transformado. Não existe. Não existe. Se a pessoa ainda está tendo sinais de possessão, é porque alguma coisa não foi renovada na mente dela. Porque quando a gente tem a Cristo, é renovado, curado e transformado, o maligno não nos toca. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele abre nossos olhos, Ele libera a cura, porque a gente tem que tomar posse da cura. Quem aqui pede, Senhor, me cura? Se fala, não pede mais. Senhor, me dá forças para tomar posse da minha cura. Porque quando a gente pede a cura novamente, a gente invalida o sacrifício da cruz. Lucas 4,19 diz a palavra do nosso Deus: e apregoar ao ano aceitável do Senhor. Esse é o ano do Senhor de cura, libertação, transformação. Não haverá mais medo, opressão, nada. E mesmo que a gente vier passar pelas tribulações, nós passaremos com Cristo no nosso barco e cuidando de cada um de nós. Que nós não venhamos ser como Jonas e como muitos que tentam se esconder. Se Deus diz, você é curado, você vai parar de fumar, você vai parar de beber, você vai parar de pecar, amado, não fuja. Não vá fumar escondido, não vá para outro local, porque aonde você for, os homens não te veem, mas Cristo te vê. Cristo te vê. Como o pastor Kleber disse, isso é para quem está aqui na igreja. Pessoas que acham que vão cometer um pecado num cômodo à parte. O homem não vai ver, mas Cristo tudo. E não tem essa história, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. É óbvio, senão a Bíblia seria doida, né? Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele sabe de tudo. Antes da gente começar a pecar, ele sabe. Ele sabe. Não, ele não sabe de nada. Eu que tenho que criar vergonha na minha carinha, jovem de 38 anos, e não fazer. Porque ele não tem nada a ver com isso. Dá só um ESC lá pra mim, amada, por favor. Até nós é que temos que entender que aquilo de fato e de verdade não agrada ao nosso Deus. Então falar, é culpa do diabo, eu estou prostituindo, eu estou roubando, eu estou matando, mas Deus sabe de todas as coisas. Não, amado, nós é que temos que saber o que está acontecendo com cada um de nós e procurarmos o quê? A mudança, a transformação. Porque tudo depende de nós, está nas nossas mãos. Amém. 2 Coríntios 2,11 diz a palavra do nosso Deus. Olha lá. A gente tem que levar nosso pensamento cativo. A gente tem que vigiar, renovar a nossa mente. Por quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. E quantos cristãos Satanás tem alcançado vantagem? Porque não vigiam, não resistem a Satanás e fazem o que não é para fazer. Quantas vezes o pecado bate na nossa... Quer dizer, ele bate não, né? Ele já chega já querendo entrar, se tiver uma brecha. E eu, como homem de Deus, eu tenho que resistir. Porque cada vez que o pecado vier e eu ceder, o culpado vai ser Satanás? Ele dá o prato. Eu chego assim, como já me ofereceram, amado, usa essa droga, nem sei o que era um líquido assim. Usa, não usa. Eu falei, não vou usar. Então assim, vem, você aceita se você quer. Ninguém é obrigado a não ser se a pessoa te amarrar, te injetar, é outra coisa. Mas apresenta-se. E a gente tem que resistir. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós.
Se a gente não resistir, a gente sempre cai. Por isso que tem muitos cristãos indignamente na presença do Senhor Jesus Cristo e quer culpar a Satanás. Satanás não está nem te olhando mais, porque ele já sabe que você é dele, então ele não está mais preocupado, ele vai caçar outra pessoa. Então toda vez que você faz, você comete, Satanás não está nem perto. Ele já lançou, ele já sabe que você é trouxa, que você é idiota, que você é retardado, vai cair. Então ele nem liga mais, ele não quer nem saber mais quem é você. Ele já sabe que qualquer rasteira você é dele. Então ele vai caçar outra pessoa. Então cabe a nós vigiar e orar e vigiar. Tem gente que só ora e não vigia. Vigia e não ora, é um conjunto. Oração, ação. Não adianta eu orar, Deus me dá um carro e ficar em casa. O carro não vai acontecer. Igual o meu projeto, tudo está se encaminhando e acontecendo porque eu orei, eu pedi. Tá aqui, deve estar perdido aqui. Eu até pus em código. Só que eu tô agindo. Não adianta eu pedir. E uma das bênçãos que me ajudou tá aqui, ó, que vai ter de volta ainda. Então assim, Deus ele vai preparando as pessoas para poder te ajudar. Então nós temos que agir. Não adianta eu pedir e ficar lá parado, que amado, nem chuva vai cair. Que a gente não faz dança da chuva. A chuva vem quando Deus quer. Glória a Deus. Uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Eu sou feio, eu sou pobre, eu não posso, eu sou incapaz. Assim será. A ciência diz que para uma coisa se tornar verdade, você tem que repetir pelo menos, e a gente repete 900 vezes. Léo, você tem que repetir: eu sou capaz, eu vou terminar o estudo, eu vou ser próspero, vou jogar bola, vou ser rico, vou abençoar a igreja, a mamãe e o papai. É assim que tem que ser. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que repetir positivamente. Porque quando a gente repete que não pode, assim vai ser. Eu posso louvar, eu posso cantar, eu sou um obreiro, eu sou uma levita, e assim vai ser. Então nós temos que determinar aquilo que a gente quer. João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo já nos libertou, então nós somos livres. Livres do medo, do pecado, da bebida, de tudo que nos oprime e que nos aflige, porque Cristo nos libertou. Quando a gente não toma posse, não aceita ou pede novamente, a gente invalida o sacrifício de Jesus Cristo. Mateus 5,29 diz: se o teu olho direito, olha que interessante, aqui nós vamos trazer para os dias de hoje. Eu não quero nenhum irmão aqui na sexta-feira sem o olho, viu gente? Pelo amor de Deus. Vai chegar aqui um monte de gente sem olho, sem mão, sem perna. Não, aqui nós temos que trazer para os dias de hoje. A Bíblia, ela é muito alegórico, então nós temos que entender de alegoria. Léo já estudou em português sobre alegoria ou ainda não? Então vai estudar. Se o teu olho direito te faz tropeçar, ou seja, se o teu celular, se o teu carro, se a tua roupa nova, se o teu perfume te faz pecar, o que você tem que fazer? Arranca-o e lança-o de ti. Ou seja, tira. Se a minha mão me faz pecar, o que eu tenho que fazer? Arranca, mas não é arrancar literalmente. É levar cativo, é dar um tapa. É não dar vazão e atender aos prazeres da carne, aos desígnios que o nosso corpo ele nos imputa a fazer. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Não é que vai ser lançado no inferno literalmente no fogo, para que você não viva o inferno. Porque quando a gente peca, a gente mente e desagrada a Deus, a gente vive um verdadeiro inferno. Então, aqui arrancar o olho, a mão, o celular, é quebrar e destruir. Se o seu celular te faz pecar constantemente, ou você quebra, ou cancela o plano de internet. Porque a internet, infelizmente, ela tem levado a muitas pessoas a cometerem pecados. 1 João 4,4 diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Os falsos profetas, as falsas mentiras, os falsos dardos de Satanás. Porque maior, olha que forte, ele nos chama de filhinho e diz que nós temos vencido tudo aquilo que não é de Deus. Porque maior é aquele que está em vós, em mim e em você, do que aquele que está no mundo. Satanás ele pode ser grande e poderoso, mas ele não tem poder
poder. Ele não tem poder, porque nem um encantamento, nem uma macumba, nem uma mentira pode contra nós. Amado, você pode encontrar seu nome na boca do sapo. Dá uma bica no sapo que o sapo vai voar longe. Aquele que crê em Deus e tem Deus que o curou, libertou e transformou, nenhum encantamento, nenhuma macumba, inveja. Crente, ai, me olhou, o meu cabelo encolheu. Inveja, isso não existe. Se olhou e encolheu, se olhou e rasgou, alguma coisa está errada com você, não com a pessoa. Porque se você é nascido de Cristo, a Bíblia garante, o maligno não lhe toca. Amado, muitas vezes a gente tem a mania de brigar com Cristo. Porque quando a gente fala, só assim, é assim. Amado, vai ler a Bíblia. Se a Bíblia diz que nenhum encantamento há contra mim, então eu não posso discutir com Cristo. É a Bíblia que está dizendo. Glória a Deus. E a gente quer discutir. Então, não conhece e quer falar uma coisa que não existe. Então, se Cristo diz isso, você tem que acreditar. Nada. Pode chegar aqui uma mãe de santo e pôr uma urucubaca aqui dentro. Se você é de Deus, não vai pegar. Aleluia. Por que pega? Porque o cristão tem medo, o que eu temo me sobrevém como Jó, e aí vai pegar mesmo. Tá com a vida destruída, aceita tudo, a mente não está renovada, aí pega macumba, pega tudo cumba pega. Então nós temos que ter o Espírito Santo de Deus e confiar. Não tenha medo. Ai, aquela minha vizinha macumbeira vai fazer macumba. Ela vai fazer, mas volta para ela. Ou melhor, nem chega, volta. Então nós não temos que ter medos. E Satanás, ele usa a gente nos medos. Medo. Quanto mais você tem medo, mais Satanás vai trabalhar naquela área. Vocês podem até perceber, uma pessoa que tem problema com... Eu estou insistindo tanto por pornografia, não sei porquê. Que tem problema com pornografia. Tudo vai girar em torno da pornografia. A pessoa tem fobia. Tudo vai girar em torno da fobia. Por quê? Aquilo que você teve sobrevive e acontece. Então que nós venhamos renovar a nossa mente, sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Porque só assim nós viveremos o melhor de Deus nessa terra. E quem quer viver o melhor de Deus aqui nessa terra? Então para isso, nós vamos tomar a liçãozinha. O que nós temos que fazer para viver isso? Para viver o melhor de Deus nessa terra e Satanás não venha alcançar graça sobre nós. Qual foi o tema? Nós temos que... Vamos ver quem está esperto. Renovar. Apaga as duas coisas, por favor. Senhor, que nessa noite o Senhor venha nos dar capacidade, nos instruir e nos abrir os nossos olhos, mas no sentido de nos dar forças. Porque muitas vezes sozinho a gente não consegue. É verdade. A gente se sente triste, a gente se sente abatido, preocupado com este mundo, com as coisas que Satanás lança aos nossos ouvidos. Mas o Senhor está conosco e a tua palavra me garante que eu tudo posso naquele que me fortalece. E que nem um encantamento, nem uma mentira, nada pode me vencer. Se está vencendo, meu Deus, é porque alguma coisa está errada comigo. E eu não posso culpar o Senhor e nem a Satanás. Porque muitas vezes nós temos que ir para a frente do espelho e reconhecermos que nós falhamos, que nós estamos errados. Que venhamos ser como Jonas, reconhecer que o erro era com ele. E ele foi punido por isso. Foi lançado ao mar, mas o Senhor, com as tuas fortes mãos, como o Senhor sempre fez, o Senhor perdoou o nosso pecado e lançou no mar o esquecimento. O Senhor tragou a Jonas e o guardou e o protegeu. Que o Senhor venha proteger a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos olhos, as nossas mãos. E que qualquer coisa que vier fazer nós pecar, Senhor, que nós venhamos arrancar fora, levar os nossos pensamentos cativos, Senhor. Eu sei que muitas vezes é difícil, entre aspas, servir a Ti, Senhor. Tantas regras, tantas coisas para seguir, mas a Tua palavra diz que o Teu fardo é leve, ele é suave, ele não é como o de Satanás. Satanás, ele é bom quando ele quer, ele dá muitas coisas, mas ele dá e tira com as duas mãos. Ele dá uma rasteira, meu Deus. Mas o Senhor não. Se o Senhor dá e a gente perder, é por incompetência nossa. Porque nós temos que zelar e tomar cuidado com aquilo que o Senhor dá. Porque não adianta o Senhor dar carro, casa e dinheiro e eu gastar desesperadamente, desenfreadamente. Não fazer uma programação como diz a Tua palavra. Qual de vós um arquiteto que vai construir uma casa, uma torre, não sente e não calcula? Vai dar errado, vai cair. Nós temos, Senhor, que vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que nós venhamos viver a
tua vontade que é agradável, perfeita e boa. Porque só assim, Senhor, nós viveremos o melhor de Ti nessa terra, Pai. Ajuda-nos a viver o melhor de Deus nessa terra, pois Tu és um Deus vivo, um Deus santo, um Deus glorioso, que não nos abandona. Que você venha repetir aí bem baixinho com você: meu Deus e meu Pai, eu peço nessa noite que o Senhor venha me ajudar, me dar forças para que eu venha renovar a minha mente, que eu venha ser transformado e que eu venha ter a Tua mente para pensar e agir como o Senhor pensa e age, porque os Teus pensamentos são mais altos, são melhores do que os meus. E diz a Tua palavra que agindo o Senhor, quem impedirá? Nada e nem ninguém. Porque antes que o mundo fosse formado, o Senhor já era, o Senhor já existia, o Senhor já sabia sobre a vida de cada um de nós. E o Senhor, a Tua palavra diz que nós estamos gravados nas palmas das Tuas mãos, e que pode o mundo se esquecer da gente, a nossa mãe pode esquecer de nos amamentar, mas o Senhor não nos esquece, o Senhor nos guarda, o Senhor nos chama de filhinho. Quando a gente pede pão, o Senhor não dá pedra como Satanás. Se a gente pedir um peixe, o Senhor não vai dar uma serpente. O Senhor cuida de nós, mesmo sabendo que nós somos imundos, sujos, pecadores, indignos de Ti, Senhor. Mas o Senhor, em Tua infinita misericórdia, nos guarda, nos protege. A Tua palavra diz que o Senhor é o Eu Sou, o El Shaddai, o Cristo de Deus, o Yeshua HaMashiach, aquele que transforma as nossas mentes, renova as nossas mentes, Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade, que é a Tua vontade soberana e magnífica. As palmas louvem e agradeçam ao Senhor Jesus Cristo. Quem aqui aprendeu bastante do Espírito Santo? Aleluia. E a partir de hoje vai levar cativo os seus pensamentos e renovar a sua mente. Glória a Deus. Parabéns. Aleluia, louvado seja Deus, né? Que Deus continue abençoando, né? Nosso diácono, né? Esse estudo maravilhoso, né? Eu creio que Deus vai nos dar a oportunidade, né? A gente vai continuar participando, né? São 3 etapas, né? Aleluia, que nós possamos estar aqui na próxima semana para concluir, né? Não mais uma etapa, né? Que é gostoso, né, amado? Bom, a gente participar de todas as etapas, né? Para a gente ficar realmente bem por dentro de tudo, né? Bem abençoado, instruído, né? A instrução é muito importante, né? E que nessa noite nós possamos continuar na fiação com Deus, né? Nós já vamos encerrar, vamos convidar a líder para louvar a Deus comigo, porque é muito tremendo, igreja, muito tremendo. Aleluia, louvado seja Deus, é maravilhoso. Aleluia, louvado seja Deus. Sem comentários, né, amado? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém.